Boa, galera, vamos então aqui à nossa primeira aula de Delphi. Estou aqui com o Delphi XZ2, é uma das últimas versões, já tem a XZ5 e tal, mas essa aqui dá para fazer muita coisa. O que eu vou ensinar aqui vocês podem fazer em qualquer versão do Delphi, tá? É apenas para vocês aprenderem a programar, entender o que é a programação, o que são começo e fim de uma linha de código. Não vamos nada muito avançado ainda, tá? É para quem está começando, quem não teve contato com a linguagem de programação ainda, certo? Então vejam bem, vamos lá. Lembrando que isso aqui serve para qualquer pessoa. Quem quiser iniciar uma programação, quiser saber se realmente gosta, se não se leva a jeito ou não, pode começar por essas aulas aqui, tá? Vamos aprender então aqui o Delphi, vamos fazer algo bem simples. Ler algo na tela, escrever algo na tela e armazenar essa informação em memória, tá? Olha como é fácil. Então a gente vem aqui, ó. Primeira coisa, vamos abrir o Delphi está aberto. Eu tenho que começar um projeto. Para que possamos entender melhor como funciona uma linguagem de programação, a gente vai começar aqui, ó. New, File New, Other, Console Application. Console Application é aquela tela do DOS, tá? Vocês não vão aprender a trabalhar ainda nessa aula aqui com janelas e tudo mais. Ó, vejam bem, essa parte do código que já veio pronta, nós vamos apagar ela, tá? Vejam bem, o meu código, minhas linhas de código, isso aqui, ó. Program, que eu tenho que declarar no Delphi, tá? Eu tenho o projeto, que é o meu arquivo principal. Então, nele eu tenho que declarar program, o nome do programa, nesse caso aqui está projeto 1, tá? Aqui, esse uses aqui já vem default, deixa aqui. E aqui o begin e o end. Begin, início, end, fim. Lembrando, ó, então aqui começa a minha linha de programação e aqui termina. Esse programa, teoricamente, não faz nada, por quê? Porque eu não escrevi nada nele. Eu tenho apenas essas linhas de comando e eu só declarei a existência do programa. Mas ele não faz nada. Então, olha só que interessante. Como é que a gente escreve algo na tela? Tá? Fiquem bem atentos a que cada linha de comando eu estou fazendo e o que ela faz. Procurem ler a linha de comando e imaginar o que ela está fazendo. É assim que a gente se aprende a programar, é assim que a gente programa. Então, por exemplo, eu vou mandar escrever algo na tela. Eu vou chamar o comando escrever. Obviamente, as linguagens de programação são em inglês. Então, olha como é que fica. Write, escreva. Abro parênteses, já fecho. E aqui eu coloco, ó, entre apóstrofos. Por exemplo, aqui eu vou colocar assim. Escreva seu nome. Dois pontos. Ponto e vírgula para terminar a linha de comando. No Delphi eu preciso sempre colocar um ponto e vírgula no final de cada linha de comando, tá? Lembrem-se disso, vocês vão utilizar sempre isso. O que faz essa linha aqui, ó? Vai me aparecer uma tela preta do DOS escrito lá, ó, escreva seu nome, tá? Porém, o que vai acontecer? Ele vai escrever na tela e vai sair, e vai fechar a tela. Ou eu não tenho certeza se ele vai fechar. Vamos ver aqui, ó. Mandei rodar. Ó, ele aparece na tela ali, ó, mas ele some. Então, só para a gente entender o que ele está fazendo, eu vou colocar o comando aqui, ó, readline. Esse comando faz o que? Leia algo na tela. Coloquei um ponto e vírgula. Ele simplesmente vai esperar para que eu digite algo na tela. Ó. Vou colocar o meu nome aqui. Otavino. Dei Enter. Pronto, ele saiu. Então o que ele fez? Isso aqui são as duas únicas linhas de comando que eu fiz aqui. As duas linhas de comando, uma que escreve na tela e outra que lê na tela. Ela lê algo, não é ler na tela, lê no teclado. Ela não faz nada, ela simplesmente lê uma informação, mas ela não faz nada com isso. Por quê? O programa veio aqui, iniciou, escreveu isso aqui na tela, parou nessa linha e ficou esperando. E aqui ele terminou. Tá?
Agora, o que vocês acham de eu escrever o meu nome e armazenar isso em memória? Então, por exemplo, eu teria que fazer o seguinte. Para mim armazenar algo em memória, eu preciso criar uma variável que vai armazenar essa informação e vai guardar. Só que ela só vai guardar enquanto o programa estiver em execução. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Ó? Eu venho aqui em cima do begin e digito assim, ó, var. Significa o quê? Eu vou declarar variáveis. Declarei o var aqui, ó. Vou declarar variáveis. E aqui eu coloco, por exemplo, a variável chamada nome. Aí eu tenho que dizer o tipo da variável. Eu vou dizer que é uma string. O que é esse tipo da variável? Quando eu vou armazenar algo em memória, eu preciso definir se é um caractere, se é um número, se é uma data, tá? Eu não posso simplesmente dizer para armazenar qualquer coisa na memória. Eu tenho que dizer qual é o tipo. Por quê? Porque a gente precisa definir o tamanho da memória que a gente vai utilizar, certo? Então, eu defini aqui que eu vou ter uma variável chamada nome, tá? Aqui ficou ruim porque o nome da variável é nome, tá? Mas a variável, por exemplo, nome entrada. O nome da minha variável é nome entrada. O tipo da minha variável é string. String armazena dados alfanuméricos. Por exemplo, eu posso guardar letras e números nela, tá? Então aqui eu armazenei. Eu fiz uma caixinha na memória lá para guardar essas informações. Agora eu vou colocar os dados nela. Como é que eu armazeno esses dados? Primeiro eu escrevo na tela isso aqui. Isso aqui eu informei na tela. Eu não fiz nada. Nada para armazenar em memória. Eu simplesmente escrevi uma mensagem na tela. Agora eu vou pegar o que eu digitar no teclado e vou guardar naquela variável nome entrada. Então eu faço assim, head, e eu coloco assim, ó, nome entrada, ponto e vírgula. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou, com esse comando aqui, eu estou dizendo para ele ler o que eu digitar no teclado. E aqui eu estou dizendo para ele jogar aqui dentro. Então, uma forma mais clara, leia a variável nome entrada. Tá? Aí agora, quando eu passei por essa linha de comando aqui, eu já peguei o que eu escrevi no teclado e já guardei aqui na minha memória, nessa variável. Agora eu posso utilizar ela. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, writeLine. Olha só o que eu vou fazer. Aqui eu só vou, por exemplo, eu vou escrever uma linha em branco na tela. E agora eu escrevo assim, ó, writeLine. Ó, vejam bem, por que o writeLine? Write, eu escrevo na tela e o cursor fica piscando na frente da minha linha. Lembra no DOS, né? Ele fica piscando lá na frente. Quando eu coloco o writeLine, ele pula para a linha de baixo. Tá? Então, ó, writeLine, eu escrevi isso aqui, ó, escrevi esses caracteres em branco e pulei para a próxima linha. E agora eu coloco assim, ó. Bem-vindo ao curso de Delphi. Vou botar maiúsculo aqui, ó. Bem-vindo ao curso de Delphi. E eu quero dizer o que? O nome da pessoa que eu digitei lá. Então eu coloco assim, ó. Fecho minha aspinha aqui, o meu posso, coloco mais e eu coloco nome entrada. O que vai acontecer nessa linha de comando? Prestem bem atenção. O writeLine vocês já entenderam, né? Ele escreve na tela. O que ele escreve na tela? O que eu passar dentro do parênteses aqui. Quando eu escrevi isso aqui, ó, essa frase, ele vai me escrever essa frase lá na tela do computador, tá? Quando eu coloquei um mais aqui, eu disse para ele, ó, pega isso aqui mais tal informação, ele concatena. Como são string, ele vai concatenar. O que ele vai concatenar? Vai aparecer lá, bem-vindo ao curso de Delphi nome entrada? Não. Ele vai escrever o que está dentro dessa variável. Tá? O que tiver aqui dentro, ele vai jogar lá na tela. Certo? Vamos testar? Então, nós temos 5 linhas de comando aqui, ó. Vamos recapitular o que cada uma está fazendo antes de a gente rodar. Primeiro aqui eu só estou escrevendo na tela. Escreva seu nome. Aqui eu estou lendo uma variável. Qual é a variável? A variável que eu declarei aqui em cima, ó. Nome e entrada, que ela é do tipo string. Tá? Aqui eu escrevi uma linha em branco
E aqui eu coloquei bem-vindo ao curso de Delphi e vou colocar o que está dentro da minha variável, que é o que eu li ali em cima. Prestem atenção, vamos rodar. Ó, Otavino. Bem-vindo ao curso de Delphi, Otavino. Entenderam? Esse headline aqui, porque ele dá outro enter, tal, só para parar eu coloquei 2 aqui. Conseguiram entender, pessoal? Vamos melhorar um pouquinho aqui, ó, só para vocês entenderem. Fica melhor aqui. Vou botar aqui, ó, senhor. Ó, e vou rodar. O que aparece? Escreva o seu nome. Eu coloco Otavino Mota. Bem-vindo ao curso de Delphi, senhor Otavino Mota. Viu como é fácil? E aqui eu pronto. Dei um enter, ele saiu da tela. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira aula de Delphi, tá? Para vocês entenderem o que é um programa, como é fácil escrever algumas linhas de comandos e brincar, tá? Então agora vocês podem dar uma brincadinha, criem 2 variáveis, leiam uma variável, pegue o nome do colega, escreva uma frase, coloque o nome do cara. Aqui eu poderia colocar assim, ó. Bem-vindo, senhor Otavino Mota. Posso colocar mais informações aqui no final, ó. Bom curso. Ó, só para vocês entenderem bem. Ó, bem-vindo ao curso Delphi, senhor Otavino. Bom curso. Entenderam? Então, vai de vocês brincarem e ter interesse em criar coisas novas. Essa é a primeira aulinha. Vocês já podem fazer bastante coisa com ela. E na próxima aula a gente dá uma aprimorada nisso e cria outras coisas bem mais interessantes. Tá bom, moçada? Se inscrevam no canal aí, ó, e aguardem a próxima aula. Conto com o seu joinha e não esqueçam de ir lá curtir a página do Facebook. Tá certo? Um grande abraço, até mais.